teremos uma mesa redonda com o tema Importância dos agentes políticos para a sustentabilidade dos RPPS. Convidamos a doutora e mestre da Universidade de Brasília, professora Diana Vaz de Lima. E o mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, ex-vereador do município de São João de Meriti, nos anos de 1988 a 2000, atualmente presidente do regime próprio do município, o presidente da ANAPREM, senhor Eliomar Santos. Para fazer a mediação, convidamos o presidente da ACIP, senhor Wilson Marques Paz, e o professor Osório Chalé. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a DEPREM por essa oportunidade de estar mediando uma palestra tão importante, com um tema tão importante e com dois palestrantes, né, praticamente conterrâneos. Nós temos o Eliomar, nascido em Cachoeiro, nós temos a Iliane, que querendo ou não, né, a Diane, desculpa, participando, morou muito pouco tempo no Espírito Santo. Então a gente é uma honra estar participando dessa mediação. Com relação ao tema, é um tema muito importante, porque a previdência social, né, ela não se baseia apenas nos aspectos orçamentários, financeiros e atuariais. A gente precisa muito dos agentes políticos. E a gente na CIP, falando um pouquinho aqui, presidente, quando nós assumimos a CIP, a primeira ação nossa foi procurar a associação dos municípios, que tem os prefeitos associados. Então, nesse contexto, a gente vai estar debatendo esse tema aqui com a Diana, né, com o Eliomar, para a qual eu passo a palavra. Bom dia a todos, né? Todas. Eu sei que o tema, muito embora a gente considere relevante, essa relação entre os vereadores, entre o prefeito, né, entre agentes políticos com os regimes próprios, muito conturbada, muito difícil até então. Então esse tema, embora seja bem importante, mas ainda é um tema novo. Nós, né, começamos a discutir e, portanto, eu quero agradecer, inclusive, muito embora eu não tenha um corpo grande, mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, que para nós é uma satisfação, né? Eu, como vivi esse momento, né, de ser vereador durante 3 mandatos, e agradecer também a professora Diana, que nos deu essa oportunidade de poder colaborar, né, com o trabalho de um aluno dela da Universidade de Brasília. Foi aí que surgiu essa ideia. Numa conversa com a professora Diana, que eu tive o prazer de conhecer passando pelo Rio de Janeiro, no aeroporto, e ela: você foi vereador, que aí o Eric falou que eu fui vereador, né? Você foi vereador por 3 mandatos, é presidente da Associação do Regime Próprio, então você é o cara que pode ajudar a gente nesse trabalho de pesquisa com o meu aluno lá. Tá bom, eu posso colaborar, sim. Me coloquei à disposição, e aí ela mandou o trabalho de pesquisa desse aluno, em que eu pude também dar a minha colaboração, dar uma analisada, uma lida, dei uma sugestão. Daí, daquela correria, ela me ligou: eu tenho que entregar esse trabalho, se você não concluir. Aí eu virei ela um dia para o outro e fui até mais tarde, consegui fazer a conclusão ali, trazendo um pouco da minha experiência para que esse trabalho fosse desenvolvido. Infelizmente, o trabalho foi apresentado no congresso lá em São Paulo, um congresso internacional, né? E foi classificado nesse congresso internacional na USP, na Universidade de São Paulo. E aí surgiu a ideia de: a Diana, o que eu vou falar? Poxa, o que tu acha de falar do nosso trabalho? Ótimo! E aí ela está sempre pronta, né? Sair é ligado no 220. Você olha, ela está aqui, está lá, está não sei aonde, onde convidam, ela está presente. Então, para mim, como presidente da associação, é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando com ela essa mesa.
Eu não vou me prender há muito tempo, porque eu acho que ela vai trazer a experiência do trabalho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês, não devo demorar, não vou fazer a apresentação. Mas é isso, desde os anos 80, né, eu fui candidato pela primeira vez em 1982, né, e depois me elegi vereador em 1988. E aí eu tive a satisfação de ser um dos relatores, né, da lei orgânica do município de São João do Meriti. Foi no momento em que foi aprovada a Constituição de 88 e que nós fizemos a lei orgânica do município. Foi o primeiro momento que a gente se envolveu nesse processo legislativo. A partir daí, né, eu exerci 3 mandatos de vereador, né, como foi colocado, e pude ver aquela experiência de transição do que era aquele momento após a Constituição, onde naquele momento foi constitucionalizado a Previdência, né? Foi a previsão da criação do regime próprio, da Previdência complementar, do regime geral e da Previdência complementar. Muito embora nos anos 90 a experiência já não foi muito boa, porque a força política dominava o processo e as indicações políticas e foram criando vantagens, sem nenhuma contribuição previdenciária. E isso, grande parte do nosso déficit hoje é esse, por conta disso. Mas nesse período de transição eu pude ver aquele momento ainda, na realidade, tem algum vereador aqui presente? Não, prefeitos também não? Ex-vereador. Ah, ótimo. 2 mandatos, da onde? Itaburaí, do Rio de Janeiro. Então, você tem que ter cuidado com o que eu vou falar aqui. Mas, tudo bem. Ele vai poder compartilhar e fica à vontade com ele também, né? Acho que podia chamar Se você, então, quer algum vereador aí? Só ex-vereador, só você? Vem aqui sentar aqui do nosso lado aqui. Vem cá, rapaz. Então, ó, tem eleitor seu aqui. Tem eleitor teu aqui, olha lá. Olha só. Então, o que a gente pôde constatar? A experiência é muito pouca. No momento inicial, o vereador realmente não tinha nem conhecimento do que era regime próprio. Até hoje você vê as dificuldades que tem. Esse trabalho de pesquisa teve 800 e poucos vereadores que responderam, né? Depois ela vai dar uns detalhes maiores. A pesquisa completa teve mais de 1.300. Mais de 1.300. E a gente pode perceber. Então, se imagina agora não ter esse conhecimento maior da Previdência do município, imagine naquela época. Estava se começando, né? A Previdência era municipal, vinculada ao servidor de carreira ali, sendo vinculada ao executivo, enfim. E o vereador acabava exercendo a dificuldade, não tinha muito conhecimento. A partir de 98, que quando se regulamentou o regime próprio de Previdência, aquela lei 917/98 e a emenda 20, que começaram mais efetivamente a ser criados institutos de previdências, né, em municípios, né, nos estados já antes, tal, mas com pequenas contribuições. Então, esse conhecimento da matéria até hoje ainda é muito precário no legislativo. Então, hoje a gente percebe que o vereador tem um papel muito importante nesse processo. Muito importante. A Previdência precisa ter sustentabilidade. E o vereador envolvido naquele processo, assim como o prefeito, que ganhou a eleição, preocupado já com a segunda eleição, né? Se elegeu preocupado com a segunda eleição, acaba focando mais nas questões que podem trazer um resultado eleitoral melhor para ele. E aí essa visão com relação à importância da Previdência do município acaba ficando um pouco despercebida. Entendeu? Ele já não se envolve muito nisso, até porque o que se pensa é que a Previdência não dá voto. E aí acaba, né, ele está preocupado. Eu me lembro que eu fui vereador e perdi a eleição, passou a eleição, fui vereador, aí corri depois a deputado estadual, me lembro até hoje, deputado estadual, uma semana depois da eleição, 15 dias depois da eleição, 15 dias depois da eleição, eu de manhã já calçando tênis para sair no sábado de manhã, chega meu filho, 7 anos, e diz: pai, quem é teu patrão?
Minha mulher, patrão dele é o povo, meu filho. Olha a situação que o político faz. Às vezes a gente tem uma noção, uma visão diferente. O vereador dedica toda a vida para resolver, para atender o caso do eleitor, de outro, por condição, e acaba esquece até da família. Não é? Então, se ele não tiver cuidado, ele perde o mandato, depois não tem condição nenhuma. Porque é muito diferente. Eu vivi essa experiência. Depois de 2 eleições, 3, aí perdi a eleição. Mas então, eu quero dizer a vocês isso. E aí, esse processo no início é muito difícil. A partir dos anos 90, a Previdência foi se consolidando, e ainda assim, há muita dificuldade nessa relação. A Diana vai dar mais detalhes sobre isso. Mas digo uma coisa a vocês, o que eu posso dizer? No processo legislativo, o vereador pode contribuir muito para a sustentabilidade do regime próprio de Previdência. Ele pode acompanhar os repasses, como está sendo feito do Executivo, né? Ele pode acompanhar, procurar saber, procurar se envolver. Uma coisa importante, se as leis que forem para o Legislativo, se ela tem uma previsão do impacto financeiro que vai dar no regime próprio. Às vezes, para atender grupos de interesses, acaba favorecendo uma ou outras categorias, e essas categorias acabam aumentando o impacto lá nos que já foram aposentados, e aí aumenta os valores de uma forma desproporcional, e você não tem receita para aquilo. Então, é importante que o legislador veja essa questão. Tem impacto? Tem impacto. Tem um estudo atuarial sobre isso, o que isso vai aumentar? O estudo atuarial tem que ser feito todo ano para saber qual o custo, né, que vai precisar cada ano repor o Instituto de Previdência para manter o equilíbrio do sistema, para poder manter o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores, dos segurados, daqueles já aposentados e os que vão se aposentar até o final de vida. E hoje, com o aumento da longevidade, o custo está crescendo, o tempo de vigência do benefício está aumentando muito. E aí o que acontece? Você acaba aumentando o custo. O passivo atuarial aumenta, o custo para manter esse benefício até o final vai aumentar. E se você não mantiver uma regularidade de transferência, não tiver cuidado na hora de fazer uma lei, o que isso vai impactar, o que vai acontecer? Vai ter que aumentar a alíquota de contribuição, e o servidor que estiver na ativa vai ter que custear isso muito mais. Então, a nossa proposta tem sido isso. O Legislativo pode contribuir. Nós encaminhamos agora ao Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, uma proposta também de criação de outras fontes de custeio, porque o regime gestor, nem o executivo, ele não tem responsabilidade, não deu causa ao aumento da longevidade. Graças a Deus nós estamos vivendo mais, não é isso? Então, nós estamos vivendo mais, eu espero quando viver mais uns 30, 40 anos, não sei. Mas, quer dizer, até onde Deus quiser. Eu espero que algum tempo eu vou mais devagar, né? Mas o que eu quero dizer é isso, né? Graças a Deus que estamos vivendo mais. E para isso, nós precisamos pensar. Não adianta ter direito sem ter dinheiro para pagar. Se a gente não tiver esse cuidado no legislativo, de estar acompanhando essa legislação, vai ser pior. Agora, na PEC, agora na Emenda Constitucional 103, na realidade, houve medidas de sustentabilidade. Né? Foi proposta, inclusive, na reunião do Conaprev, que nós, a DUPREM, propôs a inclusão, a contribuição à aposentadoria até de incorporações, pelo tempo de vigência, o tempo de exercício naquela função. Hoje o Bruno falou uma coisa muito importante, que já vem decidido no Supremo há muito tempo. As incorporações não podem ser, quem estava aqui pode ver, ser corrigidas se ela não tem relação direta com o cargo. E é o que está acontecendo em muitos municípios. Aumenta o cargo de secretário. Não, eu quero aumento. Eu estou vivendo isso lá agora. Fizeram uma emenda na Câmara, onde a incorporação de quem já tinha de secretário passaram de 70 para 100. Aí eles já querem saber se vai aumentar para 100. Eu falei, não. Falei para a minha diretora de benefício. Não. Depois que aposenta é pela média. Então, o papel do legislador é muito importante. Ele tem que estar acompanhando, tem que cobrar também do regime próprio, a transparência,
né, no site, a divulgação, para que ele pode estar acompanhando. Se ele tiver dúvidas, que ele pergunte, que ele peça, vai, visite o regime próprio, converse com o gestor, qual é a dificuldade. Às vezes não é só não é cobrar de forma em ofício. Até um presidente aí não teve cuidado, e aí o vereador foi pedir a cassação do prefeito, que atrasou 2, 3 vezes. Nós não estamos entrando na política, na questão política e partidária, a gente não quer saber. A gente quer saber, sim, resolver o problema. Está com dificuldade? Então o vereador pode ir lá falar com o prefeito. Prefeito, o que está faltando? Está transferindo de recurso para lá? Está havendo transferência, está havendo atraso de pagamento. Eu acho que o papel é importante dessa relação que precisa ter com o executivo, mas não de partidário, de lado, um do lado, outro do outro. Eu soube recentemente que teve uma gestora que não quis assinar, não quer assinar um parcelamento, ela foi indicada pelo prefeito anterior por um mandato de tanto tempo. Aí pode se parcelar, tinha um atraso aí do que é normal. Esse ano foi um ano difícil, né? Mudança do governo federal, até ajustar as emendas parlamentares, né? As emendas não houve, parou de ser transferido para os municípios, agora que começou a soltar e tal, já há pouco tempo atrás, com a discussão da reforma, que houve mais avanço, mas até ajustar o governo, aí com isso, muitos municípios estão passando por dificuldades muito grandes. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não prosseguir. Eu vou encerrar por aqui, que eu acabei já falando demais. O nosso propósito era esse, era ser rápido, mas eu confundi o horário aqui. Me perdoe, professora, ela tem mais tempo para nos trazer aí uma boa experiência. Houve um pequeno atraso, eu acredito que se a gente atrasar mais um pouquinho também não vai atrapalhar, né? Então, muito obrigado, eu agradeço muito a presença de vocês. E agora vamos ouvir nossa primeira professora. Bom dia, pessoal. Queria externar aqui meu agradecimento ao Eleomar, né, pelo convite aí da ANEPREM. Esse congresso é muito importante, né, para a área de previdência dos regimes próprios. É um grande prazer estar aqui em Alagoas. Hoje eu tive a oportunidade de colocar o pé na praia de Pajuçara, às 5h30 da manhã. E eu fiquei muito encantada como o Brasil é bonito. Então, eu fiquei muito impressionada com a praia, assim. Eu sou de Brasília, né? Então toda vez que a gente tem a oportunidade de colocar o pezinho lá na areia e na praia, é algo divino, né? Então, é uma grande satisfação. Fazia muito tempo que eu vim em Maceió. Então, a ANEPREM me deu essa oportunidade de visitar a terra de vocês. Mas acho que tem menos aqui alagoano, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro, é isso? Então, durante quase 15 anos, a minha atuação foi em contabilidade aplicada a regime próprio. Muitos de vocês me conhecem bem, né? Trabalhei com o Marcelo Caetano no Ministério, trabalhei com o meu amigo Tony, que está aqui. Somos, inclusive, parceiros de um livro, que no final eu vou mostrar para vocês. Então, assim, eu sou professora de contabilidade pública e de contabilidade do setor previdenciário na universidade. Mas antes disso, eu fui contadora no governo. Então, assim, minha atuação sempre na área de contabilidade. Minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado em contabilidade. Então, a minha vida toda foi envolvendo. Mas, há 2 anos, eu comecei um pós-doutorado na Universidade de São Paulo e o projeto de governança em regimes próprios. E depois desse projeto, minha vida mudou. Então, hoje eu dou mais palestra que não é de contabilidade, que contabilidade, sabe? Então, assim, cada evento que eu vou da ABPEM, da ANEPREM, das associações estaduais, eu dou uma palestra diferente. Eu acho que quem me acompanha aí está vendo que praticamente um tema, porque é quase que inesgotável, né, quando a gente fala de regimes próprios. O tema que eu vou tratar hoje, ele é uma parte da pesquisa, desse projeto de pesquisa que eu fiz na Universidade de São Paulo. Por quê? Quando a gente fala de governança, a gente tem que falar de todos os atores envolvidos. Então, esse trabalho envolveu gestores, conselheiros, vereadores, prefeitos, porque é uma rede, né, os próprios profissionais que atuam, né, os contadores, administradores,
advogados, né, peritos, médicos, enfim. A gente tem aí os próprios segurados, aposentados, pensionistas, uma rede enorme. Quando a gente fala de previdência, a gente está afetando praticamente a vida de todo mundo, né? Direto ou indiretamente, todo mundo aqui é afetado com essas decisões. Muitas delas saem de Brasília, né? Muitas delas do órgão regulador. Acho que a gente não tem ninguém aqui da Secretaria de Previdência, mas vocês vivem correndo atrás de fazer com que essas normas sejam aplicadas ali no dia a dia. E quando muda qualquer coisa, é uma avalanche de mudanças, vocês ficam muitas vezes perdidos com isso. Então é um ambiente de muita mudança, de frequente mudança, exige capacitação, atualização. E quando a gente estuda, a gente vê essa rede enorme. A gente não capacita todo mundo porque é muito difícil chegar a um país continental como esse, a todas as regiões. Quando eu comecei a fazer o trabalho na de governança, essa parte de atuação legislativa foi a última, porque eu não conseguia dado, eu não conseguia trabalho no interior. Eu fui até o Interleges, lá no Congresso Nacional, que é um instituto que é voltado para o Poder Legislativo. Eu tentei que eles me ajudassem na pesquisa para envolver os vereadores, mas eles falaram que praticamente o Interleges trabalha com os deputados federais e os senadores. Então eles não tinham praticamente nada. Mas se eu fizesse um manual, eles teriam prazer de disseminar para o Brasil inteiro, mas não me entregaram nada. E aí eu tive que contar com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, porque de alguma forma eu precisava chegar nesses vereadores. São 58 mil vereadores no Brasil, né? Então a gente tem aí um mínimo de 8 vereadores e aí o máximo, se eu não me engano, são 59, eu coloco uma das telas aí. Então eu tenho câmaras de todo tamanho no Brasil, né, atuando em regimes próprios. E a gente precisava entender o envolvimento desse ator fundamental no conhecimento dele envolvendo o regime próprio. Que eu vou deixar aqui um alerta, que eu acho que todo mundo aqui já sabe, não precisa nem ler a minha pesquisa para saber a dificuldade de entendimento que os agentes políticos sempre têm. Muito, assim, é impressionante. Em muitos municípios vereadores que eu tive contato, eles nem sabiam qual era o regime previdenciário que tinha no município. Então, assim, e também não sabiam a diferença de regime geral para regime próprio. Então é impressionante porque são esses atores articulados lá no chefe do Poder Executivo que tomam as decisões, né, em nome dos regimes próprios. Então, a gente precisa fazer, eu até coloquei um dos grupos que eu participo, que a gente precisa fazer uma força-tarefa na linha do que a Polícia Federal vem fazendo, né, em combate à corrupção, uma força-tarefa de capacitação dos agentes políticos. Porque o que eu mais vou ouvir dos conselheiros e dos gestores é que eles não sabem nada e não querem saber, né? Então, assim, a gente tenta dialogar, eles não estão interessados, né? Por onde eu tenho passado, eu vou trazer uma experiência ao final, é aquela história que se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir até Maomé, né? Então, eu tenho recomendado que os presidentes dos institutos façam uma sessão da RPPS na sua Câmara de surpresa. Só combina com o presidente da Câmara num dia de sessão e fala, me dá só 15 minutos. Aí você vai lá e fala 15 minutos, porque falar mais, eles vão sair e vão deixar você falando sozinho, né? E aí, no outro mês, faz uma mais de 15 minutos, sabe? De alguma forma, a gente tem que achar a estratégia de envolver essas pessoas, né? Vocês vão ver o grau de ignorância enorme. E assim, não adianta a gente só dizer que eles são ignorantes. A gente precisa buscar um caminho de que esse diálogo chegue, né? De que eles entendam a importância do papel deles, eles saibam, tenham conhecimento antes de votar, antes de tomar decisões. Eu preparei vários slides, eu vou passar rapidamente, porque eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu vou falar um pouco da pesquisa, você pode colocar.
Então, assim, esse artigo, eu vou deixar o link para o Congresso mandar para todo mundo que estiver interessado. Mas eu começo do começo mesmo, dizendo, olha, qual é o papel, a harmonia entre os poderes, sistemas de freio, o que cada um tem que fazer. Todos nós aqui moramos em uma cidade, então a gente tem muito próximo da gente, pelo menos, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Os municípios não têm o Judiciário, né? Então, assim, mas a gente sabe pouco da atuação dessas pessoas, né? No nosso dia a dia, como é que ela afeta as decisões da nossa cidade. Então, a gente fala disso no começo do artigo, né? O papel de cada poder e o sistema de freios, como ele funciona, para que haja harmonia entre os poderes e para que um poder não subjugue o outro poder, né? Aquela história de a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro, né? Então a gente conta um pouco disso quando eu falo dos poderes e seus poderes, né? Na sequência, a gente mostra um pouquinho da composição do Poder Legislativo Estadual. Primeiro a gente fala do federal, depois do estadual, depois abre uma sessão específica para o Legislativo Municipal. É importante a gente conhecer para saber como o sistema é estruturado, como funciona a casa, né? Qual é o trâmite. Então a gente procura, até para nós que não somos da área política, nós somos servidores lá do município, né? O pessoal, os terceirizados, o pessoal aí de cargos de confiança, precisa entender essa relação para poder dialogar com essas pessoas, né? Então a gente procura falar um pouco disso também. E aí fala das funções fundamentais que o Legislativo tem que fazer, porque cada poder tem a sua esfera de atuação. O que eu observo, há uma grande ignorância da nossa parte também em entender o funcionamento dos poderes, né? O que cabe a cada um. Às vezes, você leva uma demanda quando, na verdade, era outro órgão que deveria tocar. Mas você manda lá, quem recepcionou também não se atenta, você fica com o processo 3, 4 meses parado. Só depois vão falar, olha, devolvemos porque não era aqui. Quantos de nós já não passou por isso, né? Mas assim, aí a gente procura esclarecer, né, essas funções, como é que ela funciona. Isso vale para o governo federal, estadual e municipal. Isso está na literatura, isso está nas normas envolvendo o legislativo, está na Constituição, a definição do papel de cada um. Então a gente também precisa passar essa fase, né? Precisa, às vezes, parar meia hora para ler um artigo como esse, ou ler uma matéria, para a gente, não sou dessa área, tá? Mas a política, ela está na vida da gente. Quem trabalha no governo, não tem como dizer que não está envolvido com a política, ela é inerente à nossa atuação. A gente precisa entender como a cabeça desses caras funcionam para o nosso trabalho andar, porque senão ele não anda, sabe? Ele fica parado, você fala, nossa, ninguém quer saber de nada e tal. Mas se você também não souber como é que eles trabalham, como é que eles atuam, quais as prioridades, como é que você pode fazer com que a sua demanda seja uma prioridade, a gente só vai ficar reclamando, né? Então vai ser uma terra que todo mundo reclama de todo mundo e ninguém tem resultado, né? Então a gente fala um pouco dessas funções, né? Daí a gente entra aí na representação municipal, tá lá, o mínimo nós temos lá na Constituição 9 vereadores, no máximo 55, aí corrigindo, né, os mandatos, a imunidade, o que cabe cada um. Eu fiz recentemente um artigo falando da previdência dos parlamentares, que muita gente reclama que com a reforma eles não vão ser alcançados, assim são os privilegiados, por isso que eles não estão preocupados, né? Então, assim, tem muita desinformação também da nossa parte, como funciona a previdência dos agentes políticos também, né? Nós temos aí vários vereadores, me surpreendeu, boa parte da base dos vereadores são servidores do município. Então, assim, às vezes ele está tomando uma decisão que está prejudicando ele como futuro aposentado, né? E assim, de repente, esse é um apelo importante quando você vai dialogar sobre o seu regime próprio na sua Câmara Municipal, né? Se aproximar daqueles vereadores que são servidores também, né? Porque aí ele tem um apelo a mais, né? O próprio dele, né? O próprio futuro dele como aposentado. Tudo isso
que eu estou colocando esse artigo, ele fala dessa autonomia, como é que ela funciona, né? Como é a competência, não há subordinação entre os poderes, mas eles são harmônicos entre si, eles têm que se dialogar e um é subsídio para que o outro consiga avançar, né? Então, no começo o artigo é bem assim mesmo, ele é bem textual, no sentido de esclarecer para nós como funciona um legislativo local, qual é o papel, qual a função, os caminhos, o processo, como é que ele é montado, né? Então tem plenária, mesa diretora, as comissões, tem todo esse trâmite, a gente está vendo um pouco disso com a reforma da Previdência, né? Vai por uma Câmara, depois vai para outra, vai para cá, volta, aí você não entendeu, aprovou ou não aprovou? Não, aprovou numa das alas que tinha, dos setores que tinha que aprovar, mas daqui a pouco a reforma volta, né? A Comissão de Constituição e Justiça, aí vai dar para a Comissão de Finanças e Tributação. Então isso também tem um reflexo no municipal, né? Isso acontece também, né? Em relação ao regime próprio, propriamente dito, os vereadores estão desde o começo do processo. A iniciativa do projeto de criação de um regime próprio é do prefeito. A gente fala do governador, no caso do Estado, né? Mas a aprovação da criação, ela é do vereador, ela é do deputado estadual. Então, assim, eles são a voz do povo, eles legitimam essa criação, né? Então, essa legitimação, ela não para por aí. Então, você criou um regime próprio, a partir daí, as responsabilidades são contínuas, né? Então, no aumento de uma alíquota, na decisão de você segregar ou não massa, de autorizar ou não que use o fundo previdenciário, de parcelamento de débito, muitos deles não têm a menor noção disso. Às vezes a matéria chega, eu não sei como é que funciona numa Câmara municipal, mas eu já participei de algumas sessões da Câmara Federal, gente, é impressionante. Você está lá, você nem sabe o que está sendo votado, porque eles só votam números, e muito rápido, e fala assim, ó, quem não tem nada contra, permaneça como está, e todo mundo permanece como está o tempo todo. E as coisas são aprovadas muito rápido. E são aprovações que afetam profundamente o lado de cá, né? Então, assim, você tem que entender esse jogo. E a gente não entende. Nós somos ignorantes políticos. Eu aprendi muito do Poder Legislativo fazendo esse trabalho. Muito, muito, muito. Falei, nossa, é assim? Então agora eu entendi por que esse negócio não sai de lá, né? Então, acho que é importante a gente aproveitar esse momento aqui no Congresso de falar assim, o que eu conheço do Legislativo, a forma de atuação, o que ele tem a ver com o meu regime próprio, né? E começar a ser mais didático às vezes, né? E é um treino que você faz. Às vezes você está ali no dia a dia, para você é óbvio que você tem que fazer aquilo, né? Mas um agente político o vereador acabou de ser eleito, né? Eu tenho muitos vereadores aí que nunca trabalharam no governo, não tem a menor ideia de como funciona a máquina. Então nós somos tão ignorantes daqui para lá e ele de lá para cá, né? E a gente não tem esse diálogo, né? Esse fluxo aí, normalmente, é o trâmite de qualquer ação que entra no Legislativo. No regime próprio não é diferente. Ele passa pela comissão, ele passa pelas casas, ele passa pelo trâmite. É tudo muito burocrático, né? Você fala, nossa, mudou de um dia para o outro. Não, não mudou. Assim, às vezes o assunto fica ali anos sendo debatido. Pra vocês terem uma ideia, eu estou acompanhando um projeto que é a criação do Conselho de Gestão Fiscal, tem 15 anos que eu estou no Congresso acompanhando esse projeto. Ele já mudou várias vezes de cara, vai e volta, 15 anos. Então tem projetos assim que não são da noite para o dia. Nós nos surpreendemos porque nós somos preguiçosos mesmo, a gente só quer ver o final, não votaram ainda no final, então não me interessa. Aí quando vota daquele jeito no final, você fala, olha a porcaria que votaram, né? E a gente não construiu junto o debate, não construiu o diálogo, não foi nas audiências, não foi nada, né? Então a gente entra de forma muito passiva criticando, num momento que não adianta mais criticar. E aí é só cumprir, porque virou lei e lei se cumpre, né?
Nós tivemos aqui, eu acompanhei, né, eu não estava aqui na abertura do ministro, né, mas eu vi muitos comentários, muita gente ficou impressionada com o ministro, né, interessante ver um ser do Supremo Tribunal Federal falando, né, mas ele é gente igual a gente, tem opinião igual a gente, sabe, assim, apesar deles usarem aquelas togas todas, né. Então, eu estava conversando com uma colega de um regime próprio, lá do Espírito Santo. Ela falou, ele tirou várias dúvidas comigo. Várias. Né? Então, a gente olha assim, o cara, quem sabe é quem está na ponta. São vocês que estão fazendo. Né? E, assim, quando um cara desse é humilde, né, ele vai atrás da fonte. E a fonte somos nós. Né? Então, a gente sempre se subjuga. Né? Fala assim, o cara é do Supremo Tribunal Federal. Mas em regime próprio, desculpa, eu entendo mais que ele, porque eu trabalho dentro do regime próprio. Né? Então, assim, é uma construção coletiva, social, que a gente não faz. Né? A gente reclama muito para dentro, a gente não reclama para fora. Né? Então, nesse processo legislativo, se nós nos atentarmos, tudo que muda dentro de uma unidade gestora de regime próprio, ou boa parte do que muda, teve esse trâmite na Câmara de vocês. Só que ninguém acompanhou. Eu acho que o regime próprio tem que colocar, sabe assim, se não tem um assessor parlamentar, você fala, a partir de hoje, toda vez que tiver sessão envolvendo o regime próprio, eu quero que o Instituto me manda, eu quero acompanhar, eu vou fazer esse exercício. Isso é muito legal, porque isso te coloca em evidência, uma conexão super importante para o Instituto, que às vezes ele não está fazendo, né? E que você abre caminho para fazer outras coisas também, né? Bom, falar um pouco dessa pesquisa. O Eliomar adiantou, não foi fácil, porque eu estava meio que em um terreno que não era muito explorado, né? Eu tenho algumas coisas envolvendo vereadores de previdência, mas não de regimes próprios, né? Então, como eu falei, eu comecei fazendo visitas ao Interleges, mas eles meio que me jogaram esse balde de água fria. Aí eu fui no TSE, eu não consegui o mailing dos vereadores, porque como é que eu ia fazer uma pesquisa de alcance nacional sem ter... Eu não ia ligar para eles, né? Assim, eles não iam me atender também, né? E aí surgiu essa parceria com a Confederação, foi daí que eu descobri que o Brasil tem 58 mil vereadores. E a Confederação conseguiu o mailing dos 58 mil vereadores junto com o TSE, né? Que é o Tribunal Superior Eleitoral. E a contrapartida foi o seguinte, professora, a gente consegue o mailing para você, mas você vai fazer um hangout para os vereadores. A gente não sabe se vai dar muito ibope, mas já que você está fazendo pesquisa envolvendo Previdência, a gente gostaria de fazer essa conexão com eles, porque a Confederação defende muito a criação de regime próprio, né? E aí, para vocês terem uma ideia, o Hangout funciona assim, é como se fosse um programa live pela internet, a CNM tem um estúdio dentro da Confederação, foi transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, durante 1 hora, em que eu falava, eles mandaram, eles pegaram esse e-mail que eles conseguiram e mandaram para os vereadores e falaram, dia tal, a professora vai estar lá para falar de regime de previdência municipal, né? Pra vocês terem uma ideia, foi até hoje o hangout mais acompanhado da CNM, 2.500 pessoas. Eu não sei se eram todos vereadores, né? Mas as perguntas que chegaram eram de vereadores. Então, e aí eu aproveitei o hangout para fazer a divulgação da pesquisa, para dizer, você vai receber um link de uma pesquisa, de uma survey, né, para você responder. Só que era muito grande, meu orientador queria aproveitar para perguntar tudo para os vereadores, tinham mais de 40 perguntas, então, assim, alguns desistiram no meio do caminho, não chegaram a responder o questionário completo. Mas uma coisa que eu não coloquei aqui, que o Eliomar falou, é que eu perguntei qual era a bandeira que o vereador defendia. E Previdência, se eu não me engano, foi a última. Então, não tinha quase nenhum vereador que respondeu à pesquisa que tinha a Previdência como bandeira. Então, realmente, como plataforma política, não é o que vai chamar a atenção. Por isso que a gente dificilmente vai ver um vereador falando assim, vote em mim porque eu defendo a Previdência, eu posso mudar, porque o vereador sabe
que as decisões não são lá, localmente, elas vêm de Brasília, na maior parte. Talvez seja por isso, mas assim, impressionante. A grande maioria, quase que 100%, quais são as 3 bandeiras que os vereadores se preocupam? Acho que todo mundo sabe a resposta, vocês sabem? Saúde, educação e segurança e, na verdade, assistência de conjunto e segurança, são as 4. O resto é o resto, os outros são os outros, né? E assim, é muito difícil, então, se você tem ali um agente político que desconhece o tema, que não usa como bandeira, como é que você vai prender a atenção dele, né? Se aquilo ele não consegue ver como voto. Por isso que a gente tem que ter estratégias, né? Bom, então, o que funcionou? Eu tive acesso, então, depois desse hangout, aos 58 mil e-mails. Desses 58 mil, a plataforma de pesquisa validou 35 mil, porque os outros 23 mil faltaram algum caractere para ser enviado, né? Dividi esses 30 mil, em 4 lotes de 7.500 e-mails, e desses 7.500 eu obtive 1.300 e poucas respostas. Incompletas. Completas, quase 1.000 respostas. O que, assim, todo mundo achou surpreendente, né? O vereador se dá o trabalho de responder um questionário, né? Já ajudou a gente. Bom, o objetivo era compreender realmente a atuação legislativa na Previdência, como é que eles funcionavam, como é que eles se envolviam com o tema, enfim. A gente perguntou outras coisas, mas eu tirei as perguntas que tinham a ver com Previdência para a gente mostrar aqui, né? Então, primeiro a gente fez toda uma revisão normativa, como é que funcionava, amparo legal, artigos que já tinham tratado do tema. Depois a gente pegou as exigências da legislação previdenciária envolvendo o legislativo local e depois aplicou o questionário, né? Então a gente teve aí, só Brasília que aparece Distrito Federal 0, porque Distrito Federal não tem município, né? Mas eu tive aí, ó, São Paulo, né, a maior parte dos respondentes, 125, né, por conta do tamanho também. Mas eu tive 2 de Roraima, 7 do Acre, 7 do Amapá. Então eu tive aí todo o Brasil respondendo essa pesquisa, que foi bem legal. Então a gente conseguiu cobrir o Brasil inteiro, né? 806 respostas válidas, o que para a pesquisa é muito relevante. Então não teve problema em relação à amostra. Mas 858 mil é representativo, né? Bom, do ponto de vista lá dos testes estatísticos Então atendeu essa parte, né? Aí a gente foi olhar um pouco do perfil dos caras. Então, o pessoal ali na faixa dos 30 aos 49 anos, na grande maioria, né? Então, relativamente jovens, né? Com uma carreira ainda em ascensão, né? E o que era muito esperado também, a grande maioria de homens, né? Nós temos poucas mulheres ainda, né? Eu começo a orientar tema falando de mulher, né? Mais temas de mulheres. Talvez isso explique alguns dos problemas que nós enfrentamos, né? Quem sabe as mulheres aí, ó, de maneira feminista, né? Então, mas assim, a grande maioria de respondentes homens, né? E a grande maioria, que é uma coisa muito comum no Legislativo Municipal, o cara ficar um mandato. Então, a troca é muito, a cada 4 anos você praticamente tem essa nova leva que está aí. Então, eu tenho, a grande maioria estava realmente no seu primeiro mandato, quando respondeu a pesquisa. Né? E me chamou a atenção... Significa que a sociedade está... então, tentando renovar, né? Mas assim... Depois de uma pesquisa dessa, onde o Poder Legislativo cria leis, não se interessa por um tema desse... Pois tem que ser trocado, né? Tem que ser trocado. Mas aí o problema é que quando volta outra leva que não tem também. Então, assim... A gente sempre renova, mas não... Assim, Mas não renova, né? A gente está um problema interessante lá em Brasília, né? Eu até não fiz a brincadeira, porque assim, toda vez que eu falo que Brasília, o pessoal, Brasília, né? Só tem bandido lá. Eu falei, olha, lá eu tenho 8 deputados e 3 senadores. O resto vocês que mandaram. Então, e a gente é obrigado ainda a conviver com eles lá. Então, olha só, o ônus de Brasília. Por isso que a Brasília tem financiada com o governo federal, com o governo distrital e com o governo municipal. A gente tem as 3 esferas dentro de Brasília, né? Mas assim,
Mas o perfil não muda, é o que você falou, né? A gente teve uma grande renovação no Congresso Nacional, mas assim, tem um efeito de aprendizado também, que eles demoram a aprender o jogo, né? E aí, o que seria interessante era a gente trabalhar, mas é muito difícil você todo ano ter que trabalhar, a gente não consegue inovar, sabe? Enfim, eu não sei se é bom ou se é ruim também. Né? Porque eu não tenho essa renovação. Teve não? Não. E assim, né, o pessoal às vezes reclama, os servidores o vereador está dormindo, né? Aí a servidora chega e diz assim, esse daí só serve para dormir aqui na cama. Aí ele virou para ela e disse assim, que para você dormir aqui dentro tem que gastar 200 mil. E é o que acontece no país. Olha só, o que vocês faziam, né? Vamos pedir um crítico dele, né? Como é que ele achou um negócio desse, né? A gente ter filmado, né? Colocado lá. É verdade. Não, é um desafio. É uma frase antiga, mas eu sempre digo. Cada povo tem o governo que merece. Eu sou de Costa Rica. Você acha que o povo merece? Ué, você que escolhe, eu escolhi. É que eu não sei, eu acho que eu não tenho Sim, nós escolhemos, infelizmente, eu vou te falar, porque eu sou assim, eu falo e está falando tudo. Nós temos André Fucinelli, nós tivemos um prazer, eu tive esse prazer de receber o cara dentro da Câmara Municipal de Costa Rica. O cara usava uma tornozeleira e foi idolatrado, aquele cara ser candidato a governo, aquele cara roubou e reventou o Estado, e se ele ser candidato, ele ganha. Então, assim, acho que a gente precisa passar realmente, talvez, não só uma renovação política, uma renovação como cidadão, né? Quando eu acho você que... fala no mandato de vereador de 200 mil reais, qual que é o comprometimento que ele vai ter comigo? É verdade. Tá? Eu paguei para você votar em mim. Então, esse sentimento que nós temos em relação ao legislativo, eu acho que é comum. Eu acho que isso nos faz ainda mais brasileiros, porque eu viajo o Brasil inteiro, acho que o Antônio também tem a mesma percepção. Essa angústia é geral, né? Então, assim, é uma característica do nosso ambiente político, né? Mas olha só, a gente tem que construir esse tijolinho. E eu acho que essa pesquisa pode ajudar a gente também a ser ativo, não só ficar na crítica, né? Bom, a situação... Professor, só um momento. Sim. Só pedir para o pessoal deixar as perguntas para o final, porque nós vamos andar da hora, né? Já correndo atrasado, então a gente pede para que as perguntas sejam no final. E ela vai também estar ficando à disposição aqui. Tá bem. Muito obrigado. Porque senão também me atrapalho, assim. Mas assim, eu entendo a angústia de vocês porque eu vivo ela também, tá? Bom, muito servidor público, impressionante. Eu tenho muitos vereadores que são servidores do município. E talvez esses sejam os nossos caminhos, né? Então, você se aproximar, você saber quem é o seu vereador, você está lá dentro do Instituto de Previdência e sabe se ele é segurado ou não do Instituto. Talvez ele possa ser o seu porta-voz, talvez ele seja o cara que você vai preparar para fazer esse discurso lá dentro, né? Meu Deus, que profunda. Vamos lá. Eu falei... Tá, aqui. Bom, o conhecimento, uma coisa que me chama a atenção é que a maioria diz que conhecia o tema e ainda ensinava para os outros. Então, assim, eles têm uma autocrítica positiva em relação à Previdência. A maioria acha que domina o tema e ainda tira dúvida dos colegas, mas aí depois vocês vão ver o que aconteceu. Né? E muitos ainda acham que é um problema que ainda vai afetar as contas. Então, tem muita gente que tem percepção que já afetou as contas municipais, mas olha, se você somar os 3 últimos, eles ainda não caiu a ficha que já afetou. Eles entendem que vai afetar em breve ou vai lá na frente. Então, às vezes, ele está votando sem saber que aquele voto, ou aquele não para um aumento de alíquota ou um parcelamento, ele está também atrapalhando a sustentabilidade do regime próprio, né? Aí a gente, assim, como ele respondeu aqui que ele conhecia e ainda ensinava para os outros, a gente começou a fazer algumas perguntas mais específicas, né?
Primeiro assim, vem cá, para eu ter um regime próprio, o que o meu município tem que ter? Aí a gente deu as seguintes alternativas. Ele não opinaria, e ainda teve lá uns quase 300 que não quis opinar sobre isso, ou seja, não sabia o que dizer, né? Teve alguns que acharam que o gestor e o prefeito podia ser o presidente do instituto, né? Então, assim, ele tem que acumular a posição, isso já em municípios que têm regime próprio, ele respondeu, né? Deve ser criado um instituto ou um fundo autônomo, ok, deve ser feita avaliação atuarial, ok, o município deve possuir necessariamente um regime estatutário. Mas olha só, os 800 tinham que responder que o município tinha que ter regime estatutário. Todos tinham que responder que tinha que ter uma avaliação, que tinha que ter um fundo autônomo, né? E a gente ainda teve muitas respostas, mas não foram todos. Então, eles ainda não sabem o que o município tem que ter para criar um regime próprio, né? A outra pergunta, em relação aos segurados, o regime próprio cobre que tipo de segurado? Teve lá mais da metade que não quis responder. Ele não sabia nem o que responder, né? Ainda teve alguns, ali mais de 100, que podia cobrir empregado terceirizado, né? Que podia cobrir agente político, prefeito e vereador do município. Então, olha só, se ele está tomando decisão e não sabe o básico, que decisão que ele está tomando, né? Então, essas perguntas aí poderiam ser tema dos 15 minutos, sabe? Assim, hoje eu vou falar quem é que é coberto, né? O que tem que ter, sabe? Assim, temas. Você vai lá e fala assim, ó, o presidente do instituto, eu posso fazer esse papel? Né? Aí vamos lá. Quais fatores foram determinantes para a posição dele em criar ou não criar o regime próprio no município? Aí eles falaram o seguinte, a orientação do partido, a gente colocou essas opções. As explicações de debate técnico em torno do tema foi o principal, segundo ele, diferencial para ele optar ou não por ter regime próprio. Nesse grupo aí, 60% tinham regime próprio, 40% não tinham regime próprio, né? Mas a posição do servidor do sindicato, muito relevante. Eu tenho isso em todos os municípios sendo verificado, no sindicato se mobilizando, né, para não criar, né? E a orientação do partido ainda também afetando, né? Sua opinião sobre isso, o que o vereador pode fazer em relação ao regime próprio? Aí eu fui fazendo pergunta, o vereador pode fazer isso? Você concorda, discorda ou não tem opinião? Vamos lá. Ele tem que debater e aprovar a criação ou a extinção de um regime que encaminhado pela prefeitura? A maioria concordou plenamente, mas eu tive lá, não concordo nem discordo, ou discordo, enfim, eu tive muitas respostas, mas aí dos quase 500 que tinham regimes próprios, só a metade concordou que a Câmara que tinha que aprovar a criação ou a extinção. Então ele nem sabe que ele que aprova a criação ou a extinção, né? Segregação de massa, que ele tinha que aprovar a segregação de massa, né? A maioria discordou, eles não sabem que eles é que têm que aprovar a segregação de massa. Que mais? Qual foi a outra pergunta? Alteração na lista patrimonial paga pela prefeitura. Ele concorda que ele que aprova, né? Então, assim, a maioria concordou plenamente, certamente porque é uma pauta mais recorrente neles. Mas eu teve gente que discordou totalmente disso, né? E ele é vereador de um município que tem regime próprio, né? Aprovar a alteração na lista do servidor, né? Também a maioria concordou, mas se você somar os que não concordaram, que não sabem, quase que empata ali. Ele que altera a lista, né? Usar o fundo antecipado lá da carteira de investimentos, usar antecipadamente, né? Aquele valor capitalizado, né? Teve gente que discordou, assim, acho que teve quase empatado ali, quem discordou totalmente, quem concordou, mais uma vez. Eu estou falando de câmaras que já têm regime próprio no município. Essas respostas são dos vereadores que têm regime próprio. Eles estão votando e não sabem o que eles estão votando. Porque eles estão aprovando isso, né? Fiscalizar a gestão, aí foi uma resposta tranquila, a maioria entende que é papel dele fiscalizar, né?
Participar do conselho também, apesar de ter lá uns 50 que acho que não tem que participar. E eu tenho um outro trabalho de conselho, o conselho realmente, esse múltiplo, é o mais indicado, é muito importante quando tem alguém da Câmara participando do conselho, né, para fazer essa ponte. Não tem muito a fazer, tudo é definido pela prefeitura. A gente colocou de propósito, né, para ver como é que eles reagiam, né. Mas eu tive lá mais de 100 que concordaram com isso. Olha, quem decide é o prefeito e ponto, eu só legitimo as decisões do prefeito. Então é muito preocupante eu ainda ter esse monte de gente falando isso. Olha só, intervir junto ao responsável pelo fundo, o vereador, para que ele defenda os interesses do servidor. Então, assim, vereador achando que pode chegar lá no presidente do instituto e falar assim, ó, não, coitado do servidor, não mexe com ele não, ó, você está mexendo nos critérios dele e tal, ele está criando muita burocracia, né, para ele ter acesso ao benefício. Ele acha legítimo isso. Então, ele se vê mais realmente representando o eleitor dele, né, com esse compromisso. Mas apoiar o sindicato, eu tive a maioria que acredita que não é papel dele, mas eu tive muita gente dizendo que tem que apoiar o sindicato. Principalmente, como eu falei, tem muitos municípios que o sindicato é muito forte, né? Quando surge uma questão envolvendo o RPPF, o que ele faz? Aí eles falam que conversam com os apoios técnicos que ele tem. Mas aí, de novo, sindicato muito presente, né? A posição dos servidores muito presente. Muita gente usando a própria experiência, que é quase que nenhuma, né? Para tomar essas decisões. Eu trouxe esses números aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia do ambiente que vocês estão convivendo, né? Apoio técnico, a maioria aponta apenas com os assessores. E, assim, o nível é muito baixo, né? Então, você depende daquela história de terno que tem de cego quem tem um olho, né? Mas, assim, a gente está na terra de cegos mesmo, tomando essas decisões, né? Então, assim, apesar deles se autodeclararem que conhece o tema, que está ensinando os outros, né? Eles desconhecem as informações básicas. Eu tenho aí mais da metade, se eu juntar as respostas, que não conhecem as informações básicas. Vocês viram que as perguntas que eu fiz são básicas para eles, né? E que pode ser, o que pode ser um obstáculo para a boa governança. Todo mundo aqui está sentindo esse efeito na pele. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? A maior parte também acredita que tem que interferir em defesa dos servidores. Isso é muito preocupante, né? Porque, assim, ele tem que interferir em defesa dos munícipes como um todo, né? Os servidores são uma parte apenas, mas são aqueles que têm um lobby mais forte. Talvez isso explique essa preocupação desse vereador com essas, né? Mas, olha, compromete a autonomia, capacidade de investimento, o equilíbrio financeiro e atuarial, porque ele está tomando um partido que não é de sustentabilidade do regime, é em preservar essa relação que ele tem com esse servidor que é eleitor, né? A falta de clareza no assunto e a falta de entendimento por parte de alguns pode ser um problema quanto à compreensão da necessidade de criar um não. Nos municípios que não criou, basicamente foi interferência dos sindicatos. Então, assim, não é uma decisão racional, ela está muito passional. Eu crio ou não crio? E a gente tem o regime sendo criado aí, basicamente, para abrir espaço fiscal, né? Reduzir, num primeiro momento, as despesas de pessoal, porque você vai pagar menos patronal, mas o efeito no curto prazo, isso muda muito rapidamente. E aí eles querem extinguir. A Confederação dos Municípios, a cada eleição municipal, ela faz um treinamento chamado Novos Gestores. E eu sempre sou convidada a conversar com esses recém-eleitos prefeitos, né? É impressionante, quando eu abro a boca para falar, eles começam a levantar a mão. Como é que eu posso acabar com o meu regime próprio? É a primeira pergunta que eles fazem. Porque a coisa chega para ele assim, isso é um problema. E eu falo, olha, se você acabar, você vai ficar com 2, você tem um, vai ficar com 2, né? Você vai continuar tendo seu regime próprio e vai ser pressionado pelo regime geral
né, que vai descontar lá no seu FPM diretamente. Aí ele ainda vou continuar com o regime próprio, então eles não sabem o efeito da extinção que pode ter. Assim, gente, é impressionante. Assim, é difícil da gente conseguir avançar se a gente não trabalhar essa base, né? O não entendimento do assunto está expondo esse parlamentar à influência externa. Então, aquela história, quem chora, quem grita mais é quem leva, né? Então, assim, como ele não sabe o básico, então, dependendo da organização, de quem se organiza, às vezes um prefeito muito poderoso, né? Ou um sindicato muito forte, uma mobilização, faz com que ele tome decisões acuado, né? Porque ele não conhece, enfim. Quem tem oportunidade de chegar perto, fala, né? Tenta, olha, cuidado, você não pode fazer isso, né? Aí quando ele começa a ver aquelas quebradeiras de câmaras que de vez em quando passam na televisão, ele fica assustado, né? Com o que pode trazer para a vida pessoal dele, né? Não obstante a importância das boas práticas, o desconhecimento não só do legislativo como do executivo em relação aos fatores que contribuem para o equilíbrio financeiro atuarial do RPPS ainda é muito grande. Eu acho que toda vez que a gente fala de agente político, isso é muito claro. Então a gente precisa passar essa barreira. Eu trouxe uma experiência, a Regina é presidente, pode levantar por favor, Regina? A Regina é presidente do Instituto de Previdência do município de Ribeirão Preto, né? E a gente foi chamada pela Câmara, eles estavam lá, Regina, qualquer coisa me corrige aqui, tá? Mas assim, a gente viveu a seguinte situação, eu estava lá em Ribeirão Preto, no meu pós-doutorado, e esse que está ao meu lado, esse vereador, ele quis fazer um debate lá na Câmara deles, porque eles estavam querendo aumentar a alíquota, né? A alíquota estava desequilibrada e estavam tendo uma mobilização do sindicato, eles estavam pressionando os vereadores, e aí esse vereador falava, vou fazer uma audiência pública, né? Para esclarecer, só que eu achei que era uma coisa tranquila, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente só viu ônibus de sindicato chegando, né? Eu virei para a Regina e falei assim, tem força de segurança aí, porque... Com um refrigerante. E eles muito bravos, a gente, assim, falaram assim, né? Ninguém vai fazer audiência, né? Que história é essa? Os servidores não foram avisados, né? E ninguém vai aumentar nada, e, enfim, um discurso muito inflamado, como normalmente é. Esse senhor que está aqui na ponta, do lado da Regina, né? É o presidente do sindicato lá. Falei, caramba, onde é que eu entrei, né? Eu achei que eu ia falar com o vereador, eu vou falar com o sindicalista, né? E aí, eles estavam assim, olha, ninguém vai aumentar a alíquota, ninguém vai fazer nada, porque só arrebenta nas costas dos servidores, isso é um absurdo e tal. E aí, com muita calma, a gente convidou o cara para sentar. Não, só senta aqui, vamos fazer um debate aberto. Aí ele, só se não for audiência, porque se for, não vai ter audiência. E aí ele fala, virou palestra. Mas, na verdade, foi audiência, porque estava marcado, foi na sala de audiência, mas enfim. Aí, muito inflamado, eu falei, olha, eu fiz algumas colocações. Eu fui descobrir essa matéria recentemente, eu nem sabia que eles tinham publicado. Essa matéria foi publicada no site do sindicato. E eu estava procurando outra coisa na internet, dei de cara com a matéria, né? E aí eu comecei falando assim, olha, eu estou fazendo um estudo com mais de 2.000 municípios que têm regime próprio. Aqui perto de vocês tem vários municípios que estão atrasando o pagamento dos benefícios, dos aposentados. Eu falei assim, onde? Prefeito, vereador, conselheiro, gestor, segurado, sindicato não sentaram junto, a corda arrebentou. A gente pode não fazer nada, mas a corda vai arrebentar, né? Vocês têm um déficit de 15 bilhões de reais. E a alíquota está desequilibrada. Então, assim, a gente pode fingir que nada disso está acontecendo. É igual, vai usando o fundo de reserva, que né? E aí vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro para pagar. Como é que o sindicato vai falar com seus representados, né? Acabou o dinheiro e eu não fiz nada, né? Aí eles se acalmaram, quando eles viram que já tinha município atrasando.
E aí a gente vai falar, ele, mas não é justo, né? Sempre cai nas costas do servidor. Aí ele foi fazer o debate. Não, o debate é legítimo. Então, ajuda a construir solução, como sindicato, né? Mobiliza os servidores, né? Vamos refazer o cadastro, vamos procurar o que é possível, né? No final foi ótimo, a gente saiu abraçado, todo mundo de bem, né? Aí eles marcaram outra audiência, eu não sei nem, depois você até fala se deu resultado, se não deu. Aumentou ali. Aumentou, né? Então, assim, eu meio que me senti usada depois, né? Mas, enfim, deu o efeito que tinha que dar, né? Mas, assim, eu adoro essa história, porque ela mostra que quando se tem um diálogo, se você coloca, né? Por que a gente está tão incomodado com a reforma da Previdência? Porque a gente não está entendendo muito bem o que está por trás dela, né? Esse jogo, ele tem que ser jogado de forma mais transparente, né? Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, ninguém é burro, ninguém quer, se daqui, quando tiver velho, não tiver dinheiro, quem é que se imagina aposentar e não ter dinheiro? Imagina, vocês estão dentro do instituto do qual vocês são segurados, aí vocês vão aposentar um dia, vai ter que passar a bola para outro. Você tem que confiar no cara que vai, igual aquele Olimpíada que você fica passando bastão, né? Se o último pegar e tropeçar e cair, caiu todo mundo, né? Então, assim, o que eu acho é que falta essa sinceridade, né? Eu gosto muito da propaganda institucional, que a reforma era boa para o Brasil. Boa para o Brasil. Ela não é boa para mim. Aumentou, eu vou ficar mais 5 anos trabalhando, eu particularmente. Vou ter que trabalhar mais, vou ter que contribuir mais, né? Mas, assim, no conjunto é boa para mim, porque ela está assegurando que quando eu for me aposentar, eu tenho um cofre lá reservado para mim. Então, acho que a gente tem que jogar limpo, né? Tem que abrir as contas, quem deve, como deve. Os municípios têm que fazer esse jogo. O Milton, não sei se está aqui, o Milton da Paraíba, a gente discute muito no nosso grupo lá, mais transparência, né? Trabalhar igual o condomínio, você pega todo mês e coloca ali na entrada do instituto, ou no site do instituto, o dinheiro que entrou e o que saiu, quantos aposentados você tem, quanto de dinheiro você tem capitalizado. Essa informação é de interesse de todos os servidores. Ela não pode ficar numa caixa preta, escondida, né? E tem que abrir o jogo, tem que explicar, você tem que ir na Câmara e falar para esses vereadores, olha, isso é segregação de massa, né? Isso é parcelamento de débito, o efeito é esse, né? Então a gente tem que ajudar quem não conhece o tema para a gente conseguir dialogar todo mundo junto. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, é uma pesquisa que eu vou pedir para a NEPREM deixar no site o artigo completo, a notícia do sindicato, os slides, a CNM tem um que eles chamam de agente municipalista. Então, eles fazem muitos eventos pela internet e acionam os agentes municipalistas locais. Cada município tem um agente, né? De repente, você pode se unir a esse agente municipalista e ser o agente de previdência do seu município, né? E se aproximar ali da Câmara. É isso. Obrigada, gente. Terminada a fala aqui da professora Diana, o professor Leomar pediu 1 minuto para fazer uma complementação da palestra toda. Primeiro eu quero agradecer aqui o Otônio, que também fez isso aqui com a gente, né, que para a gente foi uma referência, uma evidência, né? Mas eu queria dizer o seguinte, essa reforma ela trouxe um ativo político importante, que eu esqueci de falar. Por quê? Eu escrevi sobre isso, foi publicado pelo Sidney Rezende, no portal de notícias do Sidney Rezende, fiz um artigozinho falando sobre isso. Na medida que a reforma desobriga os municípios que estiverem equilibrados de aumentar a alíquota, isso ele prestigia a boa gestão. Então, os agentes políticos precisam saber disso. Nós precisamos falar para ele, olha, a boa gestão e o repasse do executivo estando em dia, e a gente tendo uma boa gestão, foi por isso que nós não precisamos aumentar a alíquota. Isso é importante para que eles saibam disso, é um ativo político, não só para o prefeito, como para a Câmara que está apoiando o governo nesse sentido. Então, essa mensagem eu queria deixar para vocês para finalizar.
Muito obrigado, professora. Eu quero agradecer pessoalmente, independente do mestre de cerimônia, porque ela é muito especial e esse tema fiquei feliz de ver até o público presente, confesso que foi uma novidade para mim. Pessoal, antes de fazer o agradecimento, a gente vai estar abrindo para as perguntas e a gente, 3 perguntas, tá bom? Para da hora, e a gente pede que as perguntas sejam objetivas. Temos uma pessoa. Bom, professora, boa tarde. A questão da resolução 464, que a senhora falou na questão do Poder Legislativo, e a gente entende que a 464 ela responsabiliza o gestor do RPPS, os conselheiros, o comitê de investimento e o prefeito. Onde é que está o papel do Legislativo nesse quesito? Na realidade, a preocupação que teve o legislador, a gente até entende, eu nunca mais esqueci disso, né? Como aula de direito constitucional, o professor falou que a gente tem que entender o espírito do legislador, né? Então, nesse caso, por exemplo, a responsabilidade sobre a gestão do regime próprio, né? Sobre dos recursos do regime próprio, sobre as medidas legais que são tomadas pela gestão, os repasses, por exemplo, é de responsabilidade do Executivo, não do Legislativo. Então, nós entendemos, amigo, o que eu entendo é que os repasses do Executivo, quando a Câmara também é patrocinadora, ela vai evidentemente tem a responsabilidade de repassar também. Então, se ela é patrocinadora, porque existem casos em que o legislador também, a Câmara dos Vereadores também faz parte do repasse. Então, ela certamente, né, tem a responsabilidade também sobre a transferência de recursos e pode incidir na mesma penalidade. É lógico que, a princípio, essa legislação foi feita já para suprir algumas falhas e responsabilidades que teriam que ser feitas, né? O que não impede, esse tema tem sido discutido, a Secretaria de Previdência ainda não emitiu uma nota sobre regulamentando como que vai ser as exigências em cima disso. Há estudos nesse sentido, eles estão ouvindo as nossas opiniões e qualquer outros casos, por exemplo, que surjam, sugestões que possa contribuir para o aprimoramento disso e transferir também a responsabilidade que couber ao Legislativo, certamente será contemplada na medida que a gente levar à Secretaria de Previdência uma matéria de regulamentação. Como as matérias de discussão, né, como a legislação parte também da Secretaria de Previdência com proposta, é possível que a legislação também possa ser, se necessário, ser alterada para que possa responsabilizar também o legislador na medida que couber a ele uma competência, entendeu? Mas a resolução... Só um minuto, por favor. Eu só gostaria do seguinte. Antes de qualquer coisa, nós abrimos o tema para 3 perguntas, pode doar. Então, nós não poderemos, por exemplo, depois a gente conversa com todos, para que outros tenham a oportunidade de falar também. Mas estaremos à disposição depois para o esclarecimento. Mas eu vou passar para a professora Diana, que agora ela quer só fazer um comentário sobre a... Eu vou ser menos politicamente correta que você. Eu acho que é uma autopreservação. Né? Eu acho que sim, é uma pena a 464 não trazer essa responsabilização direta, porque tem muita lei que entra de um jeito e sai de outro do Legislativo. Eu acho que sim. Tomara que o Narro, o Alex e todo mundo ouça e faça alteração e inclua. Eu acho que todo mundo que colabora para a coisa não funcionar tem que ser responsabilizado. Independente se é vereador, se é prefeito, se é governador, se é presidente da República. Todo mundo tem seu papel e tem que ser muito criterioso e responsabilizado por ele. Bom dia, professora Diana, Leomar. Meu nome é Teodoro, sou doutorado no Mato Grosso do Sul, do PREVIT. E o nosso instituto, os seus diretores são eleitos dentre os servidores. Acredito que é um modelo que deu muito certo, entendeu? É o que a gente sempre brinca, a gente cuidando do nosso próprio patrimônio e não a raposa cuidando do galinheiro.
Por outro lado, os nossos mandatos não batem com o do prefeito. Então a gente passa de uma gestão para outra e fica sempre aquele estigma. É o diretor do antigo prefeito. O que a gente pode fazer para conseguir melhorar esse relacionamento para com o executivo e também para com o legislativo municipal? Muito obrigado. Olha, eu particularmente acho esse modelo interessante, porque ali seu envolvimento como conselheiro realmente não tem a ver com o mandato do prefeito, né? E eu acho que quando esse prefeito, uma dica que eu daria, se é que vocês já não fazem isso, é assim que o novo prefeito tomar posse, vocês criam uma comissão entre vocês e entregam um dossiê com histórico e tal, ganhar essa confiança, né? É normal, é natural, isso é muito observado, que toda vez que tem mudança de legislatura, né, mudança de prefeito, como é que muda a equipe toda, isso é péssimo, né? Isso prejudica. Eu acho que esse caminho do diálogo, de um dossiê, olha, prefeito, você acabou de sentar, aqui a situação, a gente está assim, a gente tem isso parcelado e tal, é uma forma de você se aproximar e conquistar a confiança. Mas eu acho esse modelo ótimo, esse modelo igual o plano plurianual, que sempre um entra no mandato do outro, porque senão você vai estar sempre amarrado à política daquele gestor que foi eleito ali. Eu acho que, não sei se vocês já fizeram isso, mas onde eu vi que fizeram, funciona bem. Eu acho assim, nós estamos naquele momento muito feliz em que nós que trabalhamos e pesquisamos e estudamos a Previdência, temos o nosso objeto de estudo diante de nós e aparecendo todo dia no Jornal Nacional, e todo mundo agora virou um especialista e começa a falar também na questão. E, apesar disso, eu prevejo que na próxima eleição municipal, a gente tem eleição agora no próximo ano, mais uma vez, como ocorreu na eleição passada, a Previdência não entra nem sequer no plano de governo dos prefeitos. Porque na eleição passada, e inclusive eu dizia isso num encontro que a gente teve na Associação Municipalista de Pernambuco, nenhum prefeito achou que isso era um problema, aliás, não sabia nem que existia. Quando senta na cadeira, vê que é um problema. Também, na campanha presidencial, ninguém falou. Aí o que eu pergunto é o que fazer com que um tema que todo mundo está falando sobre ele, todo mundo liga a televisão para esse tema, como é que ele chega na campanha municipal de 2020? Eu acho assim, onde tem Instituto de Previdência, vocês podem fazer os panfletinhos de vocês também. Entrega o santinho do futuro e eu entrego o panfletinho do Instituto, né? Porque assim, normalmente falar de Previdência perde voto, né? É um tema difícil para ser enfrentado, né? Porque assim, equilibrar as contas implica em você deixar de investir no município. Assim, não tem dinheiro para tudo. Então, quando o prefeito fala assim, eu vou pagar todos os parcelamentos, pagar tudo, o outro candidato fala assim, olha, ele está tirando o dinheiro do asfalto, da segurança, você vai ter menos merenda na escola e tal. Então, é difícil jogar esse jogo. Então, eu acho que talvez essa campanha paralela. Eu acho que o Instituto poderia fazer um folder oficial e sair distribuindo, né? E pergunta assim, pergunte ao seu candidato o que ele vai fazer com esse buraco que está aqui. E quem sabe isso não vira um efeito provocador e os dois candidatos têm que responder a mesma pergunta, né? E aí é um momento importante de decidir ou não. Mas assim, normalmente é essa conta. Se você regulariza as contas da Previdência, você está tirando dinheiro do município. É por isso que ela tem que ser bem gerida, para que a sociedade não sinta que está perdendo, que a culpa é dos servidores, que é o que normalmente a gente leva a fama, né? Então faça a campanha paralela. Eu acho que é o caminho. Então, pessoal, não tendo mais perguntas, o professor Jean vai continuar aqui para atendendo vocês. A NEPREM agradece ao professor Jean por ter compartilhado esse conhecimento dessa pesquisa e agradece a participação de vocês também. Uma boa tarde a todos. Obrigado, bom almoço, pessoal. Amanhã,